eventos paralelos, um sobre pressão intracraniana, e vamos ter a satisfação de ter uma palestra hoje sobre Santos Dumont como um cientista. E essa palestra vai ser realizada pelo professor Henrique Lins Barros, que é pesquisador titular do CBPF, que recém assumiu o cargo de diretor da Escola de Botânica Tropical. Vocês podem perguntar para ele o que o físico vai fazer na Escola Nacional de Botânica, para explicar para vocês. E ele vai contar um pouco então sobre essa saga de Santos Dumont, que eu acho que é extremamente interessante e importante para nós, porque Santos Dumont só pôde fazer o que fez porque a família dele tinha propriedade aqui na região, que produziu então os recursos necessários para que ele pudesse ficar lá na França fazendo as suas pesquisas, as suas investigações, que deram o resultado que deu. Então eu não quero me alongar mais, eu queria agradecer a FEA por estar nos recebendo aqui hoje. Temos um outro evento, um outro espaço. É a segunda vez que a gente faz eventos aqui, sempre com a satisfação. E, sem mais delongas, passar a palavra para o professor Henrique, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse tema. Muito obrigado. Oi, gente. Agradeço a apresentação do Barros e eu anunciando logo o seguinte: eu preparei uma palestra pensando em um tipo de público, professor físico, trabalho em ciência, e eu estou vendo que o público aqui é majoritariamente de futuros cientistas, mas não são cientistas ainda. Então pode ser que eu comece a falar uma língua ruim. Aí vocês dão vai ou não, mas diz pula, certo? Vaiar não, vaiar não é feio, mas pula, vamos em frente, tá? Vamos tentar fazer uma palestra que seja Vou começar com duas afirmações. Uma, em fim de 1890, no final do século XIX, um cientista muito importante, Lord Kelvin, dizia simplesmente que era impossível fazer um aparelho voador. Em 1910, o Roberto Gaspar, um engenheiro, ele vai dizer que o avião é um projétil do qual é aplicada uma força-peso, mas que não obedece à aceleração da gravidade. Ou seja, nós estamos em 1910, o avião já está voando e não há uma explicação para o avião. Vocês não sabem como é que o avião voa. Como é que o avião voa? Exatamente como é que ela falou, assim. Certo? Como é que o avião voa? Como é que o avião voa? Não sabe. Como é que o avião voa? Você é? O avião voa para asa. O avião voa por causa da asa. Para a asa deve ter uma função qualquer que é fazer o avião voar. O que esse Roberto Gaspar fala justamente que o avião voa, apesar de ter o peso de fazer a gente cair, ele não obedece o peso. O avião é uma coisa diferente. Você é pesado, mas no final de iguais não tem peso. Isso mostra como é o grau de desconhecimento que existe em relação ao voo até 1910 e depois. Tá? Então, o que eu quero mostrar é a contribuição desse absurdo. No dia 12 de novembro de 1906, daqui a 1 hora e pouco, houve o primeiro voo de um avião da história, o primeiro voo reconhecido pela história de que um avião voou. É onde está relatado na Federação Internacional de Aeronáutica a documentação toda, voou diante de testemunhas, etc. A única coisa peça que sobra do 14 bis está em São Paulo e é a sexta, que ele em pé dentro para pilotar o 14 bis. Ainda no século XIX se tentava dirigir o balão. O balão surge no final do século XVIII, 1870. Então tem ideias de, por exemplo, você colocar espécies pares, asas e tudo para dirigir o balão. Ou então, Giffard, que é o francês, coloca um motor a vapor num grande balão e tenta dirigir, mas mal não consegue sair muito bem no lugar. No Brasil, Júlio César Ribeiro de Souza, paraense, ele inventa um método em que o balão tem umas asas horizontais aqui,
quando ele levanta a frente, de repente, ele sai andando assim. Ele acha que por isso ele resolve a direção do balão. Na verdade, ele resolve uma parte, ele consegue voar na diagonal, mas ele não consegue descer não. Então esse é um modelo ruim que houve muito investimento para isso. Na França, Denard e Clerc, os franceses, eles usam motor elétrico nesse dirigível lá na França. E conseguem um voo em curto e nada satisfatório. No avião, várias tentativas são feitas para voar o avião. E grandes nomes, como o Pinot, eles inventam o avião elástico. Você já viu o avião elástico? Você tem um elástico na porta, na hélice, não sei quando. É uma invenção de 1870 da Pinot. Na França também, Clément Ader. Clément Ader é um inventor muito interessante. Ele inventou as lagartas dos trens, dos caminhões, também lá na areia. Ele inventou uma coisa chamada teatrofone, que é um telefone antigo em que os atores falavam a peça e os espectadores ouviam numa sala qualquer. Isso deu um dinheiro enorme, porque era a maior novidade do mundo. Você podia ouvir uma ópera cantada na Ópera de Paris, ou podia ouvir a ópera da Torre Eiffel. Isso foi feito na Feira Internacional. Clément não era muito bem humorado. Ele às vezes brigava com as cores do quarto dele. A mulher disse que era horrível, ele ficava revoltadíssimo, brigando com as cores, fazendo o que queria. Era intragável. Ele inventou a roda de borracha para a bicicleta. A produção, a invenção de Clément era impressionante. E ele inventou esse avião. Esse é bem estranho. Ele tem aqui uma asa que parece morcego, ele tem todos os ossos do morcego, tem aqui o motor, o vapor, e ele tentou voar com isso. Os franceses muitas vezes defendem que Clément foi o primeiro a voar. Existe um relato de que ele correu no terreno molhado e a marca da roda desapareceu no momento. Então ele voou, mas não há nenhum relato sério de testemunhas idôneas. Ele construiu depois o segundo aparelho, esse aqui, que ainda existe esse, e que ele decolava numa pista redonda assim, circular. Ele rodou, pegou um pé de vento e caiu do lado. Os franceses disseram, não, ele voou, mas nenhuma comissão de juízes aceita isso. Interessante são duas coisas. Claramente, esse aparelho foi inspirado no morcego. E ele deu o nome de avião. Avião é uma palavra que vem aves, ave, ele afrancesou avião, como se fosse uma ave mecânica. Só que é um morcego, mas vemos que é um avião. E ele inventou a palavra avião. Tá? Clément dela não boa, mas ele inventou a palavra avião que a gente usa hoje. Está aqui uma foto dele. Ele está dentro do avião, isso é muito grande. Tá? Isso aqui é a asa. A construção disso é realmente maravilhosa. Mas não foi. Na Alemanha, Otto Lilienthal, ele voava como se fossem essas asas delas. Aqui em Ribeirão Preto, acho que vocês não têm isso. No Rio de Janeiro é comum por causa dos morros. Né? A gente tem na linha beira de praia muito morro. Você já viu isso elevando com certeza. A pessoa pula lá de cima do morro e vem planando para distâncias grandes. Otto Lilienthal inventou isso, quer dizer, dominou isso. Ele conseguia fazer voos de até 300 metros de distância. Na época era muito. Mas ele morreu. Numa queda. Esse cara matou. Ele matou todo. Como que ele matou todo? Ele tentou expandir o voo. Ele saltou da montanha e ele construiu a montanha. Isso é uma coisa interessante. Não tinha montanha, ele construiu uma montanha para poder pular. Com muita terra e areia, terra e areia, terra e areia. Ele fez uma montanha circular, assim, chamada cônica, para ele poder pular em qualquer direção, e ele pulou lá de cima e ele percebeu que quando ele levanta, como é que ele controlava o avião? Com o movimento do corpo.
Ele jogava o corpo para trás, a asa subia. Ele jogava o corpo para frente, a asa subia. Intuitivo isso, certo? Você põe o peso para trás, a frente levanta. E ele percebeu que quando ele levantava a frente, ele voava mais. E ele ficou tão animado, levantando a frente, voando mais, que aconteceu o que é chamado de stall. Tá? Quando você levanta muito à frente, em vez de você voar mais, você cai mais rápido. Tem aqui um limite. Por quê? O voo é por causa da asa, claro, concordo com ele. O voo é por causa da asa, mas não disse tudo, disse só uma parte. A asa tem que ter a sustentação. Quando você levanta a asa para frente, essa força de sustentação aumenta. Mas se você levanta muito a asa, por isso quando a questão, o ar fica turbulento, o ar fica bagunçado. E aí ele perde a sustentação. O Iletal fez exatamente esse erro. Levantou para voar mais e de repente não tinha asa, como se não tivesse nada. Caiu, quebrou a bacia, disse que foi. Outro cara importante é o Langley, um americano do Smithsonian, que construiu esse pequeno aeroplano, esse modelo, e voou. Isso não tinha gente dentro. Ele saiu voando. Mas quando ele conseguiu mostrar que uma coisa com motor podia voar, deu força para se tentar fazer coisas maiores. Eles experimentavam com esse tipo de coisa. Eram duas asas, uma coisa que girava, isso batia no vento e ele voava. Uma descoberta estranhíssima, e que não é simples, é quando você faz, isso aqui é como se fosse uma gangorra. Quando você coloca a asa assim, o vento aqui é onde eu estou, tentando para lá, a asa assim, eu poderia esperar aqui. Ótimo. Olha aqui. Eu tenho vento aqui. Está dando para ver? Tem, coloca uma coisa assim. O que é que eu esperava? O vento bate aqui, desvia e isso vai para baixo, certo? Hã? O que acontece é que em vez disso aqui baixar, isso sobe. Tá? A asa sobe, embora seja curva assim, na hora que o vento passa por cima, sobe, porque é uma redução de pressão. Deixa eu pegar uma coisa que é apaga. O que ocorre aqui é o seguinte: o vento vem aqui, faz assim, e o vento vem aqui, faz assim. O vento aqui é mais rápido do que o vento aqui, certo? A pressão aqui é menor do que a pressão aqui, certo? Porque o vento é mais rápido. E o que acontece é que se a pressão é menor, a força é para cima. Tem um experimento que, se eu fizer, vai dar errado, mas vocês depois façam em casa. Você pegar uma folha fina de papel mais fina, tá? E solta em cima. Ela sobe. Aqui não, que é pesado. Entende? Sobra por cima a folha. A folha sobe. Isso é absolutamente maluco para você entender sem que você conheça a física. Depois que você conhece a física, é tranquilo. Mas sem que você conheça não, assim também não, né? Faz o seguinte, olha. Sobra aqui com a folha aqui. Entendeu? Com a folha assim, bem tangente ao sopro. A folha está pesada. Mas olha, todo experimento está certo. Mas isso acontece também. Com a folha mais leve, acontece. Você sobe assim e levanta um pouco. E isso é que faz o avião voar. Essa diferença, isso é uma das coisas que faz o avião voar. Então, essa diferença de pressão é importante. Isso eles descobriram e não sabiam como explicar. Uma explicação é que, por exemplo, quando o vento incide sobre uma superfície perpendicular ao vento, ele produz uma força aqui, sabe? Ó, o Lava, como é o professor titular aqui, não. E o demonstrador. Viu? Acreditaram em mim ou nele? Tá.
Então eles conheciam essa força, isso eles mediam. Tá? Eles faziam vários desenhos, não tinha fotografia na época razoável, vários desenhos para tentar explicar de onde vinham essas forças, e não entendiam muito bem, não. Esse cara que é ele transforma isso em equações matemáticas, não vou entrar aqui, né? Mas, curiosamente, esse efeito da pressão menor fazer a força subir, eles não conheciam. Tá? Eles não conheciam, embora fosse muito efetuoso. Esse efeito se dá assim: o vento vem, a parte de cima da asa, o vento corre mais para chegar ao mesmo tempo aqui embaixo. Tá? Então a velocidade aqui em cima é maior do que a velocidade de baixo. A velocidade sendo maior, menos ar tem que chegar no mesmo tempo, menos ar vai estar lá em cima. A pressão em cima é menor. Isso é que produz um tipo de força para cima, uma das forças que está por um avião. Isso da época a gente não conhecia. Outro cara importante é o cara Chanute. Tá? Quem é Chanute? Chanute era engenheiro construtor de pontes. Construiu a ponte de Missouri, nos Estados Unidos. Era uma ponte importante, que era uma ponte muito comprida. E então ele colocou a pista de carro embaixo, um cabo em cima e amarrado embaixo. Certo? Fez uma ponte de 2 andares. Tá? Quando ele já estava velhinho, ele começou a se interessar pela aviação. E ele disse: bom, mas se dá certo na ponte, vamos fazer aviões planadores com 2, 3, 4 asas. Então a gente faz asas pequenas, uma em cima da outra e uma presa à outra. Ele inventa o que a gente chama de um avião biplano. Ele coloca uma asa sobre a outra, de maneira que a sustentação fique maior, mas a dimensão da envergadura não. Porque é difícil você construir uma asa com 10 metros de comprimento sem que você quebra. Chegando agora aqui está a casa da Prefeitura de Dumont. Aqui está provavelmente Santos-Dumont. Existe uma anotação da família que está Assis Dumont, provavelmente é Santos-Dumont. Esta fotografia deve ser de 1800. Essa me parece hoje, me dá com pouca certeza, de que é a varanda da prefeitura, vocês conhecem mais. E aqui está Santos-Dumont em 1892, quando ele foi a primeira vez para a França. Santos-Dumont nasceu em Minas, na cidade de Camandu, hoje a cidade de Santos-Dumont, no sítio de Camandu. Ficou pouco tempo lá, depois foi para o estado do Rio de Janeiro, depois veio aqui para a fazenda do Dumont, que o pai dele montou. Ele estudou basicamente no curso de ciência, no Colégio de São Paulo, mas basicamente com a família, que era uma tradição da época. Ele, a irmã mais velha, ensinava ele. Ele aqui em Ribeirão Preto, ele teve contato com as máquinas de benfeitoria do café. O pai dele, Henrique Dumont, ele tinha uma fazenda muito grande, que vocês sabem que tinha, e que numa época em que o Brasil era um país escravagismo, você tinha escravos como mão de obra, o pai dele passou a usar como mão de obra imigrantes italianos ou de outros países. Quer dizer, não usavam mais a vida escrava como mão de obra. A fazenda de Henrique Dumont foi muito grande, é considerada por muitos como a maior fazenda de café do Brasil. E nessa fazenda, para você ter mais fluidez mais fácil você recolher o café para transportar, o Henrique Dumont instalou uma estrada de ferro. E tem lá no Dumont a locomotiva, muitas locomotivas. Santos-Dumont conhecia muito bem a locomotiva, sabia como dirigir uma locomotiva e sabia muito bem quais eram as máquinas usadas no tratamento de café, pedreiras, etc. Então ele tinha um tino, muito conhecimento da mecânica. O pai dele, Henrique Dumont, sofreu um acidente na fazenda, ficou paralítico e viu que não teria, já estava com 60 anos, viu que não teria muitas condições de viver muito tempo. E ele então vende a fazenda, passa a ser todo melhoramento, vende a fazenda, o dinheiro da fazenda divide entre os filhos. E Santos-Dumont então recebe uma quantia de dinheiro
para a sua vida. Essa quantia muito grande permitia que Santos Dumont pudesse viver muito tempo. O pai dele disse: Santos Dumont, vá para a França, que na época era um grande país, que maior desenvolvimento, estude mecânica, física, química, né? Mas o futuro do mundo está na mecânica, estude mecânica. Eu quero que você não volte com um diploma de doutor. Eu quero que você volte como uma pessoa, um homem. Logo a seguir, o pai dele morre. Vai para a França e compra, não importa. E Santos Dumont começa seus estudos em Paris. Estuda principalmente com um professor que a gente não conhece, o professor Garcia. E em 1898, ele já está construindo o balão. O que eu quero mostrar aqui, isso não passa por introdução. O que eu quero mostrar aqui é qual a importância do desenvolvimento tecnológico de Santos Dumont. Por que Santos Dumont é um cara que a gente vai falar sempre assim para Santos Dumont? É um exemplo de inovação tecnológica, mudança do que se conhecia. O primeiro balão de Santos Dumont, ele aprendeu a voar em 1898. Em 1898, quando ele volta à França, ele conhece lá os colunistas, ele mostra como começa a voar em pouco tempo, já faz mais de 30 ascensões, e projeta o seu próprio balão. Ao projetar o seu próprio balão, por exemplo, no Brasil, ele faz o menor balão que já tinha sido construído. Essa foto mostra o balão Brasil aqui na frente, e ao fundo, um balão convencional que estava sendo muito maior. Mas não só muito maior. O balão Brasil tem mais ou menos 113 metros cúbicos de gás, de hidrogênio. O normal de um balão na época era 1000 metros cúbicos, ou seja, eram balões muito maiores. O peso do balão Brasil, balão invólucro, é 14 quilos. O peso na época era mais de 50 quilos. A rede invólucro, como é que o balão é feito? O balão na época era feito da seguinte maneira: ele tinha o invólucro, cheio de gás, e sobre esse invólucro cheio de gás tinha uma telha que sustentava a vasilha. Tá? A rede do balão Brasil pesava 1,8 quilos, 2 quilos. A rede normal, 30 quilos. Tá? A barquinha, ficou como braquinha, barquinha do balão Brasil pesava 6 quilos. E o normal era 30 quilos. Como é que ele consegue isso? Ele estuda a resistência do material, a resistência do tecido que ele usa, da seda que ele vai usar no invólucro. Ele estuda a resistência da seda pela tensão, estuda os vernizes possíveis para serem utilizados e com isso consegue mais resistência e menor peso. Depois ele faz a mesma coisa com relação à rede, mudando o material e mudando o tipo de costura. E finalmente com a barquinha. Ou seja, ele inova a tecnologia do balão, as técnicas de fazer balão, colocando elementos que até então não tinham sido usados. Mas vai mais. Isso em 1898. Nesse mesmo ano, ele inventa o primeiro motor a gasolina que tem utilidade na aeronáutica. O motor que ele inventou é um motor que tem um cilindro aqui, está vendo? E um outro cilindro em cima. Um cilindro. E com isso ele consegue reduzir a potência, o peso do motor. Ele consegue fazer um motor que pesa 30 quilos e produz 3,5 cavalos. Isso faz com que ele possa fazer dirigir. Aqui é um exemplo da produção dele em um ano. Ele faz balão Brasil. Ele faz esse dirigível, aqui na sexta. Ele voa com o dirigível. No dia 18 de setembro de 1998, ele experimenta o dirigível, voa e cai. Aqui vai ser uma parte importante da história dessa história. Mas no dia 20 ele voa, faz as demonstrações a 400 metros de altura e na descida há uma falha e ele cai. Mais adiante, eu vou fazer um resumo dessas coisas todas. O grande momento da vida de Santos Dumont vai ocorrer em 1901, quer dizer, 3 anos depois de ele ter aprendido a voar pela primeira vez.
quando ele, com um dirigível, ele consegue fazer com toda a torre dele. Esta é uma notícia importante, sai no mundo inteiro e é reconhecida mundialmente como sendo a prova de que é possível você dirigir um aparelho para outro. Como é que conseguiu isso? Usando motor a gasolina, motor a petróleo, motor a combustão, do tipo que eu tinha usado pela primeira vez, e mudando toda a técnica de construção de balões. Tá? Toda ela é a técnica nova. Por exemplo, esses cabos que prendem aqui embaixo o balão, normalmente eram feitos por cordas. O Santos Dumont usa corda de piano, um cabo muito mais fino, que ele faz o cálculo para mostrar que o atrito com a ar é muito menor, então ele consegue velocidade, e é muito mais resistente. Então ele muda isso. Ele muda a forma de fazer o balão. Como é que os balões eram feitos? O balão era feito da seguinte maneira: você vai subir o balão, você joga lastro para fora, joga peso para fora. Tá? O balão sobe. Você sai andando ou tentando andar. Você quer descer, você joga gás. Então, o voo de balão é um voo de balão que você ou joga o lastro para subir, ou joga fora o gás para descer. O que Santos Dumont faz é usar o sistema de peso, né? Em que tem pesos deslocáveis, e quando ele quer descer, ele joga peso para frente. Então, joga um pouco de peso para frente, o balão inclina, e ele com o motor desce. Quando ele quer subir, ele joga o peso para trás, o balão sobe. Então, com isso, ele pode subir e descer, sem jogar lastro e sem perder gás. Então, essa é uma inovação impressionante para a época, que vai permitir que 2 anos depois a França passe a produzir balões para o exército. Quer dizer, os primeiros balões a voar não são os balões Zeppelin que a gente ouviu falar. Os balões Zeppelin são depois. E são diferentes. O primeiro balão a voar, dirigível a voar, é o Santos Dumont. E daí começa a indústria de dirigíveis na França. Ninguém é fel. Nessa época de 1902, 1903, é anunciado que ele vai se casar com a americana Edna Powers, ou então com a Lurleen Spreckles, outra americana. Existe uma carta dele para uma outra pessoa dizendo que ele conheceu uma garota lindíssima, que é fantástica, só que tinha subido de dólar. E não, na verdade ele acaba não se casando, mas ele tem várias referências de romances ou de pretendentes, todos americanos. Em 1902, quer dizer, um ano depois que ganhou o prêmio Deutsch, o prêmio todo, um ano não, 6 meses depois, ele vai fazer demonstrações em Mônaco com o dirigível número 6, Caio d'Água. Ele vai em 1904 com o dirigível que ele fez para uma competição dos Estados Unidos. O dirigível é destruído na alfândega, rasgado com faca. Nunca houve um inquérito para saber quem tinha sido feito, mas só tem uma possibilidade, segundo o delegado americano. Foram os fiscais americanos. Depois do segundo ano. Em 1913 ele faz umas demonstrações fantásticas, em que ele sai como dirigível do número 9, né, estaciona ao lado do seu apartamento em Paris, e diz que vai tomar café. Com isso ele consegue parar a cidade. Quando se estaciona um dirigível que tem 200 metros cúbicos de gás explosivo, no meio de uma rua iluminada a gás, é complicado. Então ele para a cidade. E ele sai com a naturalidade que lhe era peculiar, e diz assim: não fiz nada demais, eu fui tomar café. Nada além disso. Ele também faz uma coisa que é interessante, que ele deixa uma mulher, uma mulher dirigir o seu dirigível. E ele depois comenta assim: minha invenção é tão útil que até uma mulher pode dirigir. É genial, hein? Tem que ouvir o que esse cara diz, hein? Porque a minha experiência dá razão a ele. Bom, então ele faz isso, ele sai com o seu dirigível no dia 14 de julho, Dia Nacional Francês, que tem uma grande parada militar, em 1903. Ele sai, vai em frente ao Palácio do Presidente, ao Palácio da
no local do presidente, sobre a tropa francesa formada, e cumprimenta o presidente e dá positivo de salvo. E com isso ele tem uma capacidade enorme de despertar o interesse da população na França, mas não só na França, e o interesse do governo dos militares. Então ele consegue com isso polarizar a atenção de todo mundo para o invento dele e mostrar que o invento dele é realmente viável. Ele faz demonstrações, todas as que você pode pensar. No número 3, ele faz o primeiro voo no fundo, ele deixa a mulher dirigir, ele vai à casa, ele não sei, um número enorme de demonstrações que ele faz para mostrar que é viável. Em 1903, ainda está no seu primeiro nome, ele para em alguns restaurantes de Paris. Ele constrói o dirigível número 10, que seria um dirigível ônibus. Esse é outro mito que tem. Ele faz o número 6, sabe? O número 8, ele constrói e vende para o aeroporto dos Estados Unidos. Esse dirigível 8 é o primeiro dirigível a voar nos Estados Unidos e cai lá, sendo voado pelos americanos. No mesmo dia que o americano voa uma cópia do número 6. Aí, do número 9, perdão. Aí, atualmente, o americano esquece que está o dirigível 8 e diz que não existiu. Mas existiu, ele tem relatos de época em que Santos Dumont disse: eu vendi meu dirigível para o plano tal. E ele constrói o dirigível número 10, que seria um dirigível ônibus. A ideia dele é um dirigível muito maior, que poderia transportar 20 pessoas. Esse dirigível é construído, faz voos de ensaio, mas nunca chegou a transportar 20 pessoas porque foi abandonado nele. Em 1904, ele já ganha a comenda da Legião. No final de 1903, dezembro, os americanos, óbvio, de Wright, que sabiam voar muito bem, planadores, vão comunicar que voaram. Tá? O interessante do planador do Wright é que eles colocaram na frente uma asa, certo? Aqui é a asa, aqui tem uma asa. Por que eles colocaram? Porque eles não queriam morrer de anemia mental. Eles queriam poder fazer assim e não perder a sustentação, não entrar em stall. Então, se eles entrassem em stall aqui, essa asa da frente se segurava. Eles fizeram um avião em que o planador, em que o leme está na frente, certo? Diferente dos aviões que a gente vê hoje, o leme está na frente para evitar o stall. E eles comunicam, no dia 17 de dezembro de 1903, que eles fizeram um voo em 4 voos, quinta-feira pela manhã, todos contra o vento de 21 milhas. 21 milhas, 40 quilômetros, 40 e poucos quilômetros de vento para cima, a nível do chão. Bom, eles comunicam que o voo, mas esse voo não é presenciado por nenhuma comissão. Ninguém pode dizer se esse voo de fato existiu, se esse voo depende realmente do tempo. Esse telegrama é a única prova que tem na época do voo. Ao mesmo tempo, na França, vários deles estão experimentando várias coisas. Gabriel Rosan tem uma experiência interessante, que ele resolve experimentar os planadores da Equinox, e ele leva o planador e ele pula lá de cima do morro, que nem mental, né? E faz alguns voos. O problema é que tem o seguinte: a Equinox é uma praia de veraneio francesa. E ele vai para lá e conhece uma inglesa, mas tem uma holandesa também, e tem, se não me engano, uma francesa. E ele se apaixona pelas 3 durante a semana. No fim de semana chegam os maridos. Aí ele volta para Paris e abandona os seus ensaios. Lamentável, mas a história do povo ficou condenada. Eiffel, da Torre Eiffel, sabe? Na Torre Eiffel, ela fazendo estudos de resistência do ar. Aqui um exemplo dele experimentando um mecanismo de medir o atrito do ar e o laboratório que ele construiu na base da Torre Eiffel para estudar o vento. Quer dizer, a questão do voo, depois do voo de 1926, assume uma proporção enorme. Estava acontecendo dentro do país e dentro de todas as centrais. Hargrave é um australiano que anda estudando essas estruturas.
Em 1905, o Aeroclube da França funciona exatamente como a comissão, o Comitê Olímpico. Tá? Eles citam quais são as regras de voo. Todo mundo está conseguindo pular, com a menor dúvida. Tinha feito que pular por cima da torre e sair no chão, achando que ia voar. Era muito errado. Então, a Aeroclube da França, a Federação Aeronáutica Internacional, criada nos moldes do Comitê Olímpico, define o voo deverá ser realizado na presença de um organismo oficial habilitado para o local. Exatamente como qualquer competição olímpica. Você é um grande esportista, naquele dia, naquela hora, você tem que demonstrar. Se naquele dia você torceu o pé no seu lugar, você não ganha medalha nenhuma. Tá certo? Então, o voo é exatamente o voo deve se realizar em tempo calmo e sobre terreno plano e devidamente autenticado. Quer dizer, a competição é feita se uma comissão vai e diz assim, o campo que está sendo feita para a competição é apropriado. Não tem nenhuma coisa aqui que saia da regra. O avião deveria deixar o solo pelos próprios meios em um ponto pré-determinado com um homem a bordo. Então não vale ajuda. Ninguém pode empurrar o avião, ninguém pode puxar o avião. O aparelho deveria carregar a bordo as fontes de energia necessárias. Não vale você ter uma fonte externa de energia para fazer o avião voar. Você tem que ser autossuficiente. Ou você entra no avião, você e o avião só. Tá? O avião deveria voar em linha reta. E aí, como condição a mais, o aparelho deveria executar uma mudança de direção, o aparelho deveria retornar ao ponto de partida. Os dois últimos itens são os avanços que se esperam. Tá? Então, é nesse quadro que Santos Dumont vai trabalhar. Nessa época, esses 6 falavam que tinham conseguido voar, mas não havia nenhuma prova, nenhuma comissão havia avaliado, nenhum documento provável que havia um voo. Santos Dumont, então, em 1904 ainda, projeta um aviãozinho, um planador, que ele vai jogar e vai experimentar. Ele está tentando fazer o avião com esse planador. Ele faz ensaios. Nessa fotografia muitas vezes aparece assim, Santos Dumont se divertindo com o planador. Não. Santos Dumont está testando o invento dele, que é esse planador. Ele vai abandonar logo assim. Ele não sabe como fazer um voo. Ele construir um helicóptero. Daqui o helicóptero está sendo construído. Ele chega a construir esse helicóptero e abandona em 1905. Ele vai então pegar o que ele aprendeu com o Chanute, lembra do avião de plano, o que ele aprendeu com o Hargrave, aquela estrutura como se fosse uma caixa, o que ele aprendeu com os irmãos Rice, usar o leme na frente, o canário, o que ele aprendeu com o Poisson, que estava lá na praia de Porto, ele faz um experimento no Rio para calcular a potência, e o que ele aprendeu com o Ferber, de Nova Serra, o motor. Ele junta a contribuição desses todos para projetar em curto tempo um novo avião. Mas aí tem um problema sério. Como é que é esse novo avião? Como é que a gente faz o avião? Eu não sei. Uma forma de fazer o avião é você colocando a sua asa numa posição em que a força de sustentação está atrás do centro de gravidade, do peso. Se isso acontecer, a tendência do avião é virar para cá. Certo? O torque dessa força tem que fazer o avião girar. Para compensar isso, eu tenho que colocar o meio atrás para baixo. Então essa é uma configuração possível. O centro de gravidade à frente do centro de sustentação. A outra configuração possível é você colocar o centro de gravidade atrás do centro de sustentação. Aí a tendência do avião é levantar o nariz. Então o leme de trás tem que levantar. Compensar os toques. E a outra tendência seria colocar o leme aqui na frente, peso aqui e a sustentação aqui. São as 3 possibilidades que você tem de equilíbrio de força para o avião se equilibrar. Essa configuração vai parecer aqueles pioneiros como as mais apropriadas, e é que o Santos Dumont vai usar. É a ideia de colocar o leme na frente. E Santos Dumont então começa a construir o 14 bis, que é feito de bambu enterrado
seda e algumas partes em madeira, logaritmo de madeira e só. Aqui é uma foto dele ainda testando. Ele está dentro da cesta. Essa cesta não é uma cesta, tá? É uma cesta de motor. Por que essa cesta não é uma cesta? Essa cesta é muito estreita, 20 e poucos centímetros, 18. Ela prende o quadril de cara ao avião. Ele, quando entra, ele não tem jogo de cintura, vamos dizer assim, ele não pode se mexer, está preso pela cesta. Então ele está preso ao avião e ele tem movimento só da parte de cima do corpo. Isso então funciona como se fosse um cinto de segurança, certo? É muito pequenininho. Essa cesta a gente tem ela original, a gente pode medir e não é qualquer um de nós que poderia entrar na cesta. Ele prende o 14 bis, prende o seu novo avião, a um balão, o balão que ele tinha feito no número 14, para experimentar como é que isso voa. Esse avião de baixo, mais o balão de cima, é mais pesado que o ar. Isso não voa sozinho. Então ele tem que ter movimento para voar. Ele está experimentando quais são os controles necessários para voar. Ele está fazendo experimentos de estabilidade. Ele prende o seu avião num cabo aqui no meio, exatamente no centro de gravidade, para estudar o equilíbrio do avião. Ou seja, ele está fazendo os testes de estabilidade que poderiam ser feitos na época, todos eles cuidadosamente pensados. Aqui é outra foto dele pendurado no centro de gravidade. Ele prende o seu avião num cabo de aço, cabo comprido, 60 metros, e está preso a 2 postes. Esse correndo aqui, ele levanta o avião para aquela extremidade, certo? Ele larga e o avião desce pelo plano inclinado. Então ele não tem velocidade de voo, mas começa a perceber quais são os controles de estabilidade. Então ele tenta reduzir o peso prendendo o balão. Ele tenta ver o equilíbrio prendendo o centro de gravidade. Ele tenta ver os comandos descendo. E no dia 23 de outubro, ele consegue, finalmente, depois de várias tentativas, consegue fazer um voo. E no dia 12 de novembro, ele consegue fazer o voo e dá ele o prêmio. Quarta tentativa foi feita em diversas. Aqui é o relatório da comissão de juízes que estava presente e que fala como o avião voou. Esse relatório é assinado por todo mundo, ele é conhecido. Só dá. Com o mouse clicar no play. Isso aqui é um dos filmes. Esse é um dos filmes do 14 bis voando. Voou 220 metros. Aí vocês podem dizer, 220 metros é muito pouco. Certo? Ó, ele conta aqui. Como é que voa o 14 bis? Primeiro, é o único avião da história que o piloto vai em pé, que nem nos balões. Ele vai em pé, preso na cintura do seu cesto, em que uma mão controla o leme da frente fazer isso, a outra mão controla o leme da frente fazer isso, ou seja, você controla subir aqui, controla aqui. Ele é amarrado nas costas, é o que eu chamo de terceira mão antes do maratona. Mão de Deus. Ele é amarrado nas costas a asa do avião. De forma que quando ele inclina o corpo para um lado ou para o outro, ele mexe no aileron, o avião pode inclinar assim. E com o pedal ele pode ligar o motor. Então ele está todo preso. Você pé, mão e corpo. Ele experimentou 14 bis em Bagatelle, que é um campo curto, pequeno. Ele tem que ter tempo para decolar e tempo para pousar. Mas a coisa mais importante, e por que Santos Dumont não voou mais, é muito simples. Santos Dumont não sabia voar. Não existia avião antes de Santos Dumont. Ele tinha que aprender com o avião estável a fazer tudo no avião, não sabia voar.
Qual é a solução disso? A solução foi feita há pouco tempo pela Palácio, que construiu o 14 bis de acordo com a documentação que a gente possui do 14 bis. Mesmo material, mesma dimensão, mesmo motor, não mesmo motor, a mesma potência, mesmo peso. O negócio foi a gente tentar recuperar essas informações de fontes idôneas, ou seja, das fontes de época, de relatórios de época, de jornais, de cartas, a gente reconstruir o 14 bis para isso. Aí ele voou 2 quilômetros. Depois do intervalo, ele vai passar o vídeo, não está dando muito bom. Você vai tirar o cabo do corretor do som ligado no boca. O cara falou que tá fácil. Essa é uma cópia, é uma réplica do avião feita com tamanha fidelidade, tamanho cuidado do seu ponto de vista de dimensão, de curvatura da asa, de peso. E o Museu do Ar na França, que é o considerado um dos maiores museus, aceitou como sendo uma réplica não autêntica, mas uma réplica fiel. E ela voa. O motor é um motor Rotax, é um motor moderno, de potência menor do que o Antoinette de Sasson usou. O Antoinette usou um motor de 50 cavalos, esse motor tem 35. A posição do motor mudou, o Antoinette, o motor é colocado mais para dentro do avião, pelo peso dele, sempre mais para fora. Então a gente compensou isso distribuindo o peso novamente para colocar o aumento de seguridade. A hélice também é uma hélice moderna e tem um rendimento equivalente à hélice da época. Da época é mais difícil você fazer uma hélice. Tá? Então, a força, digamos assim, o rendimento do propulsor é equivalente. Tá? Aqui uma pessoa na garagem. Bem, você não queria perguntar algo? Tá? Bom, esse agora. Esse segundo estava no carro correndo ao lado. Tá? O outro estava parado dele. Né? Então esse 14 bis é considerado atualmente como uma réplica bastante fiel, capaz de voar em linha reta, ele não vai saber fazer curva, e com o tempo calmo. Tá? Ele não vai poder pegar vento transverso, nada, porque não tem estabilidade para isso. Bom, o 14 bis original caiu no dia 4 de abril de 1907, né, porque estourou, né, tentando voar, tentou compensar o voo, de repente a situação acabou, e imediatamente Saint-Simon já está fazendo um novo inseto. Que são os voos 14 bis. Ele faz, no ano de 1907, ele faz um projeto número 15, que é parecido com o 14 bis, mas um projeto madeira. Não dá certo. Ele faz o projeto 16, em que ele coloca asas no balão. Ele tenta diminuir o peso. O que ele faz então? Ele tenta mudar a configuração. Ele coloca asas na frente e avião atrás. O avião não voa. Ele então vai mudar o peso. Ele coloca um balão para ficar mais leve. Não voa. Ele aumenta a potência. Ele coloca um motor de 100 cavalos. Ele duplica o motor aqui. Nesse projeto 17, não dá certo. Vamos pensar mais ou menos como um físico. Quando o físico pensa, ele faz o seguinte: você olha as variáveis que você tem no seu redor. Nesse caso, o que você tem? Uma é a forma do avião, o que a gente chama de configuração. A outra é o peso do avião. Eu sei que você diz, é muito pesado, não vai voar.
a outra é a potência do avião. Tá? Então são as variáveis que a gente tem. O avião deve voar onde? No ar. Certo? Eu posso mudar o peso? Posso. Eu tiro coisa do avião e ele vai ficar mais leve. Eu posso mudar a configuração? Posso. Eu mudo a posição dele? Posso. Eu posso mudar a potência? Posso. Eu mudo o motor. O que esse Santos fez? Mudou a configuração, colocou a asa para frente, colocou o leme para trás, mudou o material, não deu certo. Mudou o peso, colocou um balão para fazer o aparelho ficar mais lento, não deu certo. Mudou a potência, colocou o motor mais potente, não deu certo. O que ele pode mudar mais? O ar. O ar. Ele pode mudar o meio que o avião vai voar. Ele pode dizer o seguinte: tá bom, eu não consigo voar no ar, mas eu vou tentar entender como é que é o voo. Então eu vou fazer num lugar mais confortável, vou fazer na água. Se eu entender como é que é o voo na água, talvez eu entenda como fazer o voo na água. Ou seja, ele pega as 4 variáveis que ele tem, ele muda cada uma de uma vez. Peso, configuração, potência e o meio. Ele vai fazer tentar entender o avião na água. Tá? Ele constrói isso. É um hidroplanador, tá? Em que você tem um casco cilíndrico, aqui. Tem aqui uma aleta que vai ficar submersa, na frente tem uma outra aleta, em cima tem uma motor e e ele experimenta isso. Ele vai levar isso para o Rio Sena, que é ao lado de Paris, e vai experimentar para ver se esse negócio funciona. Tá aqui ele entrando, aqui a asa da frente. Tá? Ele não vai usar o motor ligado, mas ele vai pedir para uma lancha puxar ele. E o que ele vai ver é que quando ele está correndo com a lancha puxando, a asa e o leme vão sair da água, vão levantar. Claro que ele vem bem para cá. Tá? Começa a correr com a asa está aqui na superfície, está entre aspas, voando na asa. Bola, você que está voando na asa, então é simples. Ele tem que ter potência, pouco peso e a asa na frente e o leme atrás. Certo? Ele saca o voo. Ele nunca escreveu isso, tá? Mas não precisa escrever tudo, ele saca isso. Esse é o 1907, e que ele experimentou essa lancha, e ele imediatamente depois ele inventa o primeiro motor da explosão de acidentes opostos. Daí essa invenção dele, esse motor é patenteado e ele disponibiliza para que possa ser copiado. Ele vai ficar no produto dele da RAC, Força Responder, motor de 25 cavalos. Tá? A invenção dele é a segunda invenção dele, sem contar uma penca de invenções intermediárias, porque os motores que ele usava em balões nunca eram os motores que ele comprava, ele tinha que modificar. E ele, em 1907, ele voa o primeiro demoiselle. Tá? É um avião frágil, é um avião mínimo, pesa 100 e poucos quilos o avião inteiro, tá? Mais pilotos, 50 muito frágil, mas mesmo assim voa mais de 200 metros, mas ele abandona isso. E ele então, em 1909, ele vai, em 1909, vai para o segundo demoiselle, que culmina aí na invenção. Aqui está o demoiselle. O demoiselle também usa as costas como controle. Aqui são os radiadores para o motor. Aqui é a hélice. Aqui está o mecânico dele. O avião vai começar a correr. No meio da corrida, o motor dá uma pequena falha. Ele começa a correr. E demora a sair também. O motor quase para, depois pega de novo.
Ele se chama Demoiselle, e Demoiselle é uma maneira como os franceses designam uma libélula, um inseto, né? Porque ele é tão lindo. E numa das vários voos dele, no princípio, Lúcia Demoiselle, ele acaba posando no jardim do Castelo Gaillard, e é notícia, porque o Castelo Gaillard, como vocês podem ver, é um castelo grandinho. O dono do Castelo Gaillard é um conde, e ele posa no gramado, e aí no dia seguinte isso é uma grande notícia, porque ele saiu do campo dele e não chega na hora, e não tinha rádio. Então acha que ele caiu. Aí vão perguntar e vão encontrar ele no castelo. E ele disse, não, foi muito verdade, eu cheguei lá sujo de óleo, mas eu jantei lá, dormi. Ele transforma um acidente numa crônica. E aí a Demoiselle chegando. Esse aqui é o mecânico deles. O Demoiselle não tem freio. Se vocês prestarem atenção, ele vai segurar a roda do avião para o avião parar. É uma maneira mais simples. E daí para frente a aviação se faz, né? Em 1908, a Rivarman consegue fazer um voo fazendo uma curva total. Em 1908, só então, em agosto, é que os americanos, Oliver e Wilbur, se apresentam. Porque até então não. Tá? Em 1908 também, o primeiro prêmio de aviação que é dado ao americano é o Curtis, que ganhou pelo de um piloto nos Estados Unidos. Até 1908, os voos dos Wright não têm nenhuma importância. Em 1909, ganhou através do Canal da Mancha. Em 1910, o Saint-Simon vende o seu Demoiselle para Roland Garros. Quem é Roland Garros? É um tenista? Roland Garros ficou conhecido por causa do estádio Roland Garros, que tem um campeonato de tênis. Mas ele era piloto, ele era um grande piloto, veio ao Brasil, fez a travessia São Paulo-Santos, Santos-São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Durante a guerra, ele inventou o avião com metralhadora para atacar o outro, foi derrubado na Alemanha e morreu, desapareceu. E em homenagem a esse AIS francês foi feito o estádio. E agora a gente associa o nome de Roland Garros ao tênis, embora não fosse tenista. Agora, só um exemplo de como se falsifica a história. Tá? Esse é o terreno que os irmãos Wright voam. Tá? Lá em cima, o marco que indica a saída do avião em 1913. Cá embaixo é o marco da chegada. Ou seja, o terreno não é plano, não é horizontal. Esse terreno é conhecido pelos geólogos como tendo um vento muito estranho, um vento muito forte que vem da costa, que é sempre o vento que sobe aquela ladeira ascendente. A única foto real do voo dos Wrights é essa que eu estou apresentando embaixo. A foto que vocês todos conhecem é da primeira tentativa de voo, em que o avião cai imediatamente depois da foto. Isso está escrito no diário que eu ouvi. O escreve: fulano, o avião caiu. Essa é a única foto que foi feita depois do avião. Nessa foto, que está no Estado americano, se a gente amplia a foto, a gente está vendo o avião de cima da asa. Isso quer dizer que realmente aconteceu isso. Tá certo? Esse avião
depois que desceu, foram tentar a quinta tentativa. Mais um voo. Pegaram o avião lá embaixo e começaram a levantar essa ladeira. Aí o vento carregou o avião sozinho, destruiu o avião. O vento era suficiente para fazer o avião voar. Então o voo de 1903 é uma construção muito posterior, e não é que não tenha havido, mas não tinha estabilidade. Ele só voava por causa do vento, ele não tinha estabilidade nada. Em 1905, os Wrights começam a fazer voos melhores, dependendo da catapulta. Nunca deixaram de depender de um impulso externo. Mas em 1905 é criada a Federação Internacional de Aeronáutica e coloca em condição que o avião tem que decolar em terreno plano pelos próprios voos. Qual é a atitude dos Wrights? Param de voar. Tá? Em 1906, transformou voo, em 1907, 1908. Aí está todo mundo começando a voar. Os Wrights têm um aparelho que é no ar, voa mais que os outros. Aí eles se apresentam. E aí eles ficam conhecidos, porque o voo, para piloto, o importante é decolar, é voar. Tá? Então eles voam mais realmente, mas só em 1908. Então, só o resumo aqui. O voo anunciado com antecedência. Sabe o que é? É óbvio que o que está no web 5 está assinando que eu não importa. Mudou a formatação. Bom, o que Santos Dumont fez nesse período que eu peguei 1898, tá, a 1908, se quiser 1909, 10 anos. O que ele fez? Balões do Brasil, o América, do Desamérico. O América tem 7 curtas, o Desamérico 2.150 metros curtos, mais 2 motores horizontais que faziam o balão subir ou descer. Era uma inovação dele. Invenção dele também. O número 1, ele inventou o motor. E usou o número 2 e o número 3. O número 4, ele inventa toda a parte de lastro e controles. Tá? O número 5, ele inventa a carenagem. O número 6, ele ganha o prêmio Deutsch. O número 7 é um dirigível de corrida que é destruído nos Estados Unidos. Ele introduz invenções dos motores nas hélices. O número 8 ele vendeu. O número 9 é um dirigível estável, pequeno, em que incorpora todas as invenções anteriores. O número 10, o 11. O 10 perdão, o ônibus. O número 11, o avião não construído em 1904. Aqui continua a lista. O número 12 é o helicóptero que começa a fazer o balão. O número 13 é um balão, é um dirigível, em que tem 1.900 metros de gás e 750 metros cúbicos de água. Esse dirigível não chegou a ser testado. O número 14 é o dirigível. Muda muito de configuração. O número 14, mais 14 bis, é aquele experimento de juntar uma coisa na outra. O número 14 bis é o avião, tem número de invenções incorporadas, um número muito grande. O número 16 é um outro avião de contraplacado de madeira condensada, em que ele inova ao introduzir uma nova técnica de construção. O número 16 é aquela mistura de balão dirigível, de avião. O número 17 ele inventa novamente o motor orbital de cilindros. O número 18 é o tal hidroplano. O número 19 ele inventa. Isso é a produção de uma pessoa em 10 anos. Então, aqui assim, em 1928, quando Santos Dumont é elogiado no Papa. Eu falei mais. Bom, só uma curiosidade. Todo mundo já ouviu falar em Einstein. Albert Einstein, ele também se interessou pelo voo. Ele projetou uma asa de avião. O avião foi construído e ficou péssimo. Porque a asa dele tinha um erro crash. Depois, quando ele já está próximo de morrer, isso é que dá, né? De fazer isso coisas sem saber. Mas a importância que ele viu Einstein é que ele pensa, eu não vou falar aqui, porque eu falei com o
é o projeto. A asa do Einstein teria esse perfil. Ela seria frente fina, e estrela, turbulência da área. O interessante é que, a partir do trabalho que a Einstein publica, os aviões passam a ter asa. Esse aqui é o avião de 1916, a asa dele é muito fininha. Esse aqui já é um avião 17, pode ser que haja uma influência na história da aviação pela ideia de Einstein, que era usar Bernoulli para a asa do avião. Isso é uma coisa que eu estou tentando fazer com o Nelson Student de carros. Bom, tudo bem. Perguntas? Ele recebeu mais ou menos 800 mil mortos para presenciar os projetos de herança. Segundo o contador dele, a Genor Barbosa, ele sabia muito bem administrar o dinheiro. E então, com os prêmios ganhos, ele conseguia investir e gerar novas coisas. E ele correu com uma fortuna maior no pessoal. Então, teve prêmios. Por exemplo, em 1901 ele ganha um prêmio da França de 150 mil francos. É um prêmio enorme, é uma oportunidade de dinheiro, que ele, antes de ganhar o prêmio, ele denuncia que ele anuncia que ele não quer o dinheiro e ele vai dar aos pobres do país. E ele faz efetivamente isso. Quando ele ganha o prêmio, há uma dúvida se o prêmio será dele ou não, presidente da comissão, mas ele anunciou que vai dar um prêmio. Por isso ele consegue que a opinião pública francesa inteira apoie ele, exceto o delegado, que fica desesperado em como distribuir aquele dinheiro entre os pobres. Isso é efetivamente feito. E saem notícias assim, seguidas no jornal durante semanas. A rua está interditada, ninguém sabe como vai resolver. Mas o governo brasileiro dá um prêmio equivalente e esse ele não distribui. Tá? Então ele recebeu uma fortuna de dinheiro pelo voo em Dona Torreira, embora tenha. Ele tem fontes, ele vive muito de aposta. Por exemplo, esse número 18, né? E essa lancha, o texto que a gente conhece é que num jantar, após o jantar, de fumoar e tal, beber caro alguma coisa, e o fulano de tal apostou com o Berriot e com Santos Dumont que não seria possível atingir 100 km por hora. E os dois entram no desafio. O Santos Dumont faz isso, o Berriot faz outro. Acaba que esse prêmio, eles apostaram 5 mil francos. Então tem relatos assim, esporádicos, que apostas que fez. Esse pessoal vivia muito ali, na superfície da nada, entende? Eram ricos, estavam numa sociedade rica, uma sociedade telecope, uma sociedade muito baixa. Ele conseguiu produzir mais recursos que tinha, ele fez mais de 2 inventos grandes por ano. Eu não estou falando aqui do relógio de pulso, né, que é uma invenção dele, construída por Cartier, mas a invenção, a ideia do relógio de pulso é uma ideia que surge em Santos Dumont, em 1904. Até então o relógio de pulso existia como adereço feminino, né, uma joia. O Santos Dumont transforma a ideia do relógio de pulso ser um instrumento de medida, em que eu posso saber a hora com precisão. E isso depois vai ser comercializado. Ele inventa a ideia ele fala que o futuro vai ter o aeroporto, então a ideia do aeroporto é uma coisa que vem na cabeça dele. Ele inventa o check-in, né? Ou seja, para você não cair, é melhor que antes de voar fazer o check-in. Porque ele caiu numa dessa. Ele em Mônaco, ele foi voar e esqueceu de ver uma das partes do avião. E caiu. Ele tinha medo de água, foi desesperado, mas morreu. Aí o que ele faz? Ele escreve: não, antes de voar, você faça a lista das coisas que você tem que ver, verifique e faça o seu voo, que é o que ele fez. Então, ele tem isso sobre o exemplo, ele tem inúmeras profissões no âmbito aeronáutico, no âmbito mais geral. E nossas ideias já está a apresentação com frequência, aqui, talvez a bipolaridade, talvez a
plano, está bem, devendo, estou fazendo, e depois viaja. Muito difícil seguir a vida de Santos Dumont, porque ele está hora dele, não está parado. Em 1916, depois do Congresso de Santos Dumont, ele passa pelo Chile, vem para a Argentina e foi para o Brasil. E ele conhece as cataratas do Iguaçu. E ele fala que é importante o governo brasileiro compre naquela região, porque aqui tem uma importância ecológica muito grande, não uso o termo ecológico, tem uma importância muito grande, o governo deveria comprar aqui. E a partir da atitude de Santos Dumont, o governo compra. Ele tem atitudes muito disparatadas em campos que a gente não espera. Tá? Ele está em um estado permanente de oscilação entre depressão e euforia na década de 1920. Ele, por exemplo, ele falou desde sempre que o avião seria arma de guerra, falando que o avião seria arma de guerra. A Primeira Guerra Mundial é uma desgraça. Todo mundo sabe disso. Eu só para guerrear, para desmontar toda a estrutura geopolítica da Europa, matar 20 milhões de pessoas e daí. Então, a partir da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, aparece a figura do pacifista, aquele cara que diz a guerra está errada. É mais ou menos a posição que o Einstein vai adotar, que se sua adora. Ele entra, então, num ciclo de oscilações e depressões, passa alguns meses, bastante tempo, internado em PSOPs da Europa. Depois ele vem ao Brasil, acha que ele ganha a Legião de Honra, que era o reconhecimento máximo do governo brasileiro, em 1929. Depois ele, numa vinda ao Brasil, há um acidente de avião de mortes, os professores da escola politécnica, ele deixa ele com depressão, mas isso não pode, porque quando ele volta ao Brasil, ele está muito abalado, provavelmente com bipolaridade, ele está oscilando a depressão excessiva e euforia. E em 1932 ele acaba se suicidando. Aí é que tem uma coisa que tem que ser muito bem interpretada, que a gente tem que entender. Ele se suicida no meio da Revolução de São Paulo. Ele se suicida em Guarujá, São Paulo. O governo de Getúlio não quer se responsabilizar pelo suicídio de Santos Dumont. O governo petroleiro também não. Então, o que São Paulo fala é o seguinte: o inventor do avião suicidou-se por causa do uso do avião na guerra. A guerra argentina é a Revolução de São Paulo, usou o avião. Tá? O Getúlio generaliza isso para dizer, não, é um problema na guerra em geral. Entende? Tira a conotação possível conotação política que poderia ser dada. Ele dizer que ele morreu aqui porque Getúlio causou o avião. A verdade é que ele morre em Guarujá, é trasladado de São Paulo, capital, em julho, e só vai ser enterrado em dezembro. Porque aí também tem aquela confusão de revolução, sabe? Não, não confusão nada. Ele fica na agrícola da igreja e só é transferido em dezembro. Então, aí ele é transferido. Mas aí o médico que fez a autópsia roubou o coração dele. E só faz a devolução do coração dele em 1942. O coração dele existe, está lá. Então é uma história muito complicada de você entender por que ela foi construída dessa maneira. E o número de documentos que a gente tem, embora seja excessivamente grande, ainda é infinitamente pequeno diante do que existe. Tá? Nós temos filmes de Lumière, os experimentos de Santos Dumont e Santos. Lumière inventou o cinema, está preocupado em filmar Santos Dumont fazendo uma reposição. Nós não temos isso no Brasil. Mas isso não existe. Esses filmes, parece o Santos Dumont sempre bastante elegante, né? Claro. E chapéu. O chapéu dele nunca saiu da cabeça dele, inventou alguma coisa. Talvez tenha inventado agora. Não. Santos Dumont usa chapéu. Se vocês prestarem atenção, ele usa vários chapéus. Não só aquele chapéu caricato que aparece nos seus desenhos, o chapéu está na página, que tem na cabeça. Ele usa vários tipos de chapéu.
Na época usava-se também todos os tipos de chapéu. Ele é sempre extremamente bem arrumado, bem apresentado, porque ele está cultivando a sua interpretação, ele está cultivando uma imagem. Ele é um brasileiro que tem que sobreviver a uma França, que tem que sobreviver à alta elite francesa. Ele não pode dar mole. Né? Então ele tem uma apresentação, ele vai frequentar os grandes restaurantes, os grandes momentos. Ele é o filho do rei do café, tá? Ele é um cara que realmente é assim, mas ele tem muito cuidado. Tá? Então ele constrói assim, o cara retraído, é um cara que, embora esteja lá no ciclo das relações, então é um cara que aparece e aparece exaustivamente nas suas histórias. Eu já vi, já conheço, assim, nós temos 12 mil reportes do jornal mantidos por ele. A maior parte dos reportes foram dele. Desses 12 mil eu tenho acesso. Tem uma outra quantidade, talvez o dobro, que eu não tenho acesso ainda. Tá? E tem uma quantidade maior que eu perdi. Então essa imagem, a gente vai entender como é que o latino-americano vai ser assim na conversa assim. Aqui tem um ponto importante. Todo mundo já deve ter ouvido falar que Santos é amigo. Sim ou não? Certo? E vamos falar isso. Tá? Isso é muito interessante. Tem um aluno meu que fez essa questão. É o seguinte: Santos Dumont é um latino-americano, um brasileiro, numa sociedade francesa, que começa a se despontar como inventor do dirigível, do balão, e depois do avião. Quando ele começa a despontar com o balão e vai aos Estados Unidos, os americanos veem ele como afrancesado. Afrancesado usa lencinho, perfume, buge, sabe? Afrancesado. Né? Enquanto os franceses, em 1908, vão olhar os irmãos Joyce como os cowboys grosseiros e trogloditas. São duas visões naquele mesmo momento. Tá? Parece. Tem um relato de um antropólogo que está na Primeira Guerra Mundial, é um francês, está na guerra, convocado, e é ferido, e é internado no hospital de ingleses. E ele está desesperado, porque ele olha aquelas enfermeiras inglesas, não estão para nada, são muito fegozes. Isso nas primeiras semanas. Na terceira semana ele começa a achar que as elas já são jeitosas. Ou seja, essa diferença de visão. Como o francês vê o inglês, como o inglês vê o francês, como o americano vê o francês, como o francês vê o americano. Como o americano vê aquele cara que não é francês, mas que é afrancesado. Então você cria a imagem de um cara torto, que é um cara diferente de fato. E como o brasileiro vê isso? Pronto. Entende? A maneira como você importa isso para o Brasil é extremamente complicada, porque a gente começa a ler Santos Dumont através da crítica americana, tá? E a gente vê cruzar. Tá? E até saiu um livro do Hoffman, que é um livro delicioso, né? Todas as informações estão no livro estão certas. Porém, toda a interpretação que o livro leva é errada. Eu vou dar um único exemplo, senão eu falo demais, você já viu, eu tenho pouco tempo. A carta que o Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, passa para o filho, vá para Alice, meu filho, não quero que você seja doutor, eu quero que você se faça homem. Tá? Por quê? Porque eu não quero que você volte aqui como diploma, eu quero que você seja alguém. O Rocco pega essa carta e corta comigo. Eu quero que você se faça homem. Viu? O pai dele já desconfiava. Bem, pessoal, vamos agradecer o Henrique mais uma vez. Então, obrigado a todos. Tem um suco e um copo verde para a gente continuar conversando. Obrigado.
mais